Que sofrimentos eu causei, Senhor. Se ao meu exemplo fraco tropeçou, se eu não andei nos bons caminhos teus, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se amor ao meu irmão não demonstrei, se ao sofredor eu não quis ajudar, perdão, Senhor. Ó Deus onipotente e Pai misericordioso, temos errado e temos-nos apartado dos teus caminhos, quais ovelhas desgarradas. Temos por demais seguido os caprichos e desejos de nossos corações. Pecamos contra as tuas santas leis, deixamos de fazer o que devíamos ter feito e temos feito o que não devíamos fazer. Nada há em nós que esteja são. Tu, porém, ó Senhor, tem misericórdia de nós, pobres pecadores. Perdoa, ó Deus, aos que confessam as suas culpas. Restaura os que são penitentes, segundo as tuas promessas declaradas ao gênero humano em Cristo Jesus, nosso Senhor. E concede, por amor dele, ó Pai de misericórdia, que de hoje em diante levemos vida sóbria, justa e pia, à glória do teu santo nome. Amém. Tenho um hino que me apraz cantar, desde que eu achei perdão de Cristo, amigo e Salvador, sem par, desde que eu achei perdão, desde que eu achei perdão, desde que eu achei perdão, a Jesus eu louvarei, desde que eu achei perdão, ao meu bom Jesus exaltarei. Eu tenho a Cristo que me satisfaz, desde que eu achei perdão. E no seu querer eu tenho paz, desde que eu achei perdão, desde que eu achei perdão, desde que eu achei perdão, a Jesus eu louvarei, desde que eu achei perdão, ao meu bom Jesus exaltarei. Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem e, amarrando-o, lançaram-no, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro para o cemitério de forasteiros. Por isso, aquele campo tem sido chamado até o dia de hoje Campo de Sangue. Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor.
Boa tarde. Essa é a primeira palavra da cruz, a primeira mensagem de Jesus. E ela está em Lucas, do 23, versículo 34. E diz assim: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Essa foi a primeira palavra de Jesus na cruz. E isso é muito importante para todos nós. Por quê? Porque nós devemos entender o contexto quando foi feito isso. Essa é a primeira palavra da cruz. Jesus tinha acabado de ser colocado na cruz. E a primeira parte que ele fala é justamente isso, pedindo ao Pai que sejam perdoados todos que tinham feito tanto mal a ele. E a gente precisa recapitular um pouco isso. O que é que tinha sido feito de tão mal a ele? É diferente de alguém que grita com a gente ou que que prometeu algo que não cumpriu, que fez algum tipo de desonestidade conosco. Jesus ele tinha acabado de ser traído por seu discípulo. Ele tinha sido entregue a ser julgado pelos líderes religiosos numa condenação injusta. Foi levado pelos soldados, levado a Pilatos. Lá em Pilatos também, novo julgamento, novo questionamento. Levado a Herodes, retornou para Pilatos. É então condenado com o povo gritando: crucifica-o. Então é levado a ser espancado, tirarem suas roupas, baterem nele, colocarem uma coroa de espinhos em sua cabeça, obrigado a levar sua cruz até o lugar da crucificação, ser colocado entre dois bandidos, seguro pelas mãos e pelos pés. Então esse é o contexto. E nesse momento, Jesus, na primeira frase que diz, ele vai dizer: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então, Jesus está dizendo é que ele não está tirando a culpa das pessoas, mas ele está pedindo ao Pai que seja perdoado aquilo que é feito. Então ele sabe, ele entende sobre tudo que está sendo feito ali. E as pessoas não entendiam. E ele pede: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Por quê? Porque uma das características de Jesus é essa intercessão por nós. Jesus ele tem prazer em interceder por nós. Ele veio para interceder por nós, por ser esse nosso mediador. E em Hebreus 7:25, ele vai dizer justamente isso, que ele vive sempre intercedendo por nós. Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é aquele que vai lutar por nós. Ele é aquele que é santo, inculpável, puro e exaltado nos céus. Em Lucas 23:31, um pouco antes desse texto, Jesus fala para Pedro que Satanás está cobrando a ele para peneirá-lo como trigo. Mas Jesus ora por Pedro e diz: eu orei por você para que sua fé não desfaleça. Jesus está intercedendo e ora por cada um de nós ao Pai, para que nossa fé não desvaleça, para que nós permanecermos firmes. E isso traz algum tipo de ensinamento, uma aplicação muito prática, que é justamente o que nós fizemos de errado com relação a Deus. Qual o nosso pecado? Toda vez que pecamos a Deus, nós devemos cada vez mais buscá-lo, cada vez mais estar mais junto a Jesus. E do mesmo jeito com nossos irmãos vão pecar conosco. Certamente muitos irmãos vão pecar conosco, é algo que nos desagrada, mas nós devemos ter esse exemplo de Jesus, seguir a Jesus. E na primeira coisa, quando algo acontecer conosco, que alguém fizer algo conosco, fazemos que nem Jesus. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E ele continua intercedendo por nós a cada dia. Ele continua. Naquele tempo, os judeus acreditavam que Jesus não era o Salvador, que Jesus não era o Messias, o enviado. E ao crucificá-lo estariam fazendo algo bom, tirando do acesso à população, tirando ali do seu mundo um falso profeta, um falso Messias. Mas hoje em dia todos nós sabemos que Jesus é o Messias. Mesmo assim nós pecamos, mesmo assim nós erramos, mesmo assim não fazemos o que Jesus quer de nós. E cada vez que nós pecamos, é como se nós colocássemos, de certa forma, Jesus na cruz novamente. Mas Jesus, na cruz novamente, diz: Pai, perdoa.
mesmo que eles saibam já quem eu sou. Mas perdoa, perdoa. Jesus intercede por nós a cada momento. Essa é a primeira palavra da cruz. Jesus estava em pé ante o governador e este o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: Não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isso a admirar-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: A quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: Não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhes o governador: Qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhes Pilatos: Que farei, pois, então de Jesus, chamado Cristo? Seja crucificado, responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais: Seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo. Fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: Caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás e, após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Respondeu-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 43. Jesus foi crucificado com 2 ladrões, 2 malfeitores, 2 pecadores, 2 posições, 2 caminhos. O verso 39 mostra um destes caminhos e diz assim: Então um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava dele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Salva-nos a ti mesmo e a nós. Tira-nos da cruz,
provas que tu és Deus, dando-me o que eu quero. Faz como eu mando, do meu jeito, da minha forma, no meu tempo. Me abençoa, sirva-me agora, se tu és Deus. E este mostra uma posição em que ele se coloca superior. Ele se coloca como aquele que blasfema diante do nosso Senhor. Ele se coloca como aquele que não reconhece em nenhum momento a sua culpa, o seu pecado, o seu erro. Em nenhum momento ele percebe a grandiosidade, a majestade, a santidade e a divindade de Jesus Cristo. Do outro lado, o outro pecador, o outro ladrão, tão pecador quanto aquele que foi primeiro mencionado, tão pecador quanto eu e quanto você. Romanos 3:23 fala: todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. O mesmo que antes blasfemava contra o nosso Senhor. Mas, com o decorrer do tempo, ao lado de Jesus, percebendo, vendo como Jesus reagia àquele momento, escutando o que Jesus dizia diante dos seus algozes, daqueles que o haviam crucificado, daqueles que o haviam matado, cuspido, blasfemado contra ele, humilhado, rejeitado, aqueles mesmos, o Senhor os olha e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Isaías 9:2 diz: o povo que andava nas trevas viu uma grande luz, e este ladrão estava ao lado da luz. E através daquela luz ele percebe em si o seu pecado, a sua pecaminosidade. E ele fala lá no 41: e nós, na verdade, com justiça, sim, estamos aqui, é justo. Recebemos o que os nossos feitos merecem, nós erramos, nós merecemos este castigo. Mas este nenhum mal fez. E então disse Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Posição de servo no teu reino, posição de pecador. Davi no Salmo 51 diz: pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Não me lances fora da tua presença. Ao coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. E Jesus, diante desse pecador, que se apresenta com o coração arrependido, contrito, humilde diante do Senhor, o Senhor então olha para ele com condolência, com benevolência, com compaixão e responde: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Essas são as palavras de salvação. 2 ladrões, 2 malfeitores, 2 pecadores, 2 posições, 2 caminhos. Um leva à perdição e o outro à salvação. Entrai, pois, pela porta estreita, o caminho que conduz à vida eterna, Jesus. Que Deus nos abençoe.
Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço. E, ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E, cuspindo nele, tomaram um caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Ao saírem, encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. Irmãos, no texto de João, capítulo 19, verso do 26 ao 27, nós vemos a terceira palavra de Jesus na cruz. E novamente, é uma palavra ao próximo. A primeira foi: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. A segunda foi: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mais uma fala onde Jesus, mesmo em seu extremo sofrimento, ele simplesmente olha para o próximo. E novamente, na sua terceira palavra, Jesus se importa com o próximo. Ao ler esse texto, eu não sei se um sentimento vem à sua mente, mas algo em mim profundamente ecoa. É sobre cuidado. Nossa, Jesus, na agonia do seu sofrimento, em meio ao sacrifício, onde traria salvação ao seu povo, ele se importa com os mínimos detalhes. A sua mãe e o seu discípulo que ele tanto amava. A mulher, no contexto histórico, ela é extremamente desvalorizada, e Jesus novamente se importa com o pequeno detalhe sobre sua mãe ficar desamparada. Mas naquele momento ele olha para o seu discípulo e olha para sua mãe e fala: Mulher, eis o teu filho. E diz ao seu discípulo: Eis aí a tua mãe. Uau! Essa fala de Jesus, ela revela quem ele é, Deus, aquele que ama incondicionalmente seu povo. Quando sofremos e alguém perto de nós sofre, provavelmente nós tentaremos exaltar a nossa dor, em achar que nós sofremos mais, em achar que a nossa dor é maior que o próximo. Mas nesse momento, Jesus não centraliza a sua dor. Pelo contrário, ele olha com um olhar de compaixão e amor ao próximo. Jesus, ele estava cumprindo a sua missão. E mesmo em meio à sua missão, aos sofrimentos, ele resolve amar. Ele resolve cuidar. Ele tem um olhar de compaixão. Ele não centraliza apenas em si. Quantas vezes nós centralizamos em meio à nossa missão, nas nossas dores, exaltando apenas o que sofremos e não já acreditando naquilo que foi conquistado na cruz? Jesus já sabia que ele ressuscitaria, que a vitória já é certa. Então ele não simplesmente no auge de sua agonia, ele não centralizava em sua dor, mas também em cuidar daquele que ele tanto amava, a sua mãe e seu discípulo amado. A sua fala revela o amor do Pai, o amor que sonda e que conhece. Ele sabia que sua mãe sofreria pela perda de um filho. Ele nos dá a salvação e ainda nos cuida em cada detalhe. Das feridas de Jesus, houve poder para nos livrar da condenação. E em meio às suas feridas, houve poder para nos cuidar e nos amar. Você hoje evidencia sua dor ou evidencia a vitória que já foi dada na cruz por Senhor Jesus na sua vida? Que Deus abençoe. De cruz erigiu, ela o dia fugiu, em sinal de vergonha e de dor. Mas eu amo essa cruz sobre a qual meu Jesus
essa cruz tem pra mim atrativos sem fim, pois Jesus nela me resgatou. Se eu amo a mensagem da cruz, é morrer, meu amor proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel. Mas ele, provando, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. E assentados ali, o guardavam. Por cima da sua cabeça, puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ó, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel. Desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus? Pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem. Porque disse: Sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Lá em Mateus 27:46, Jesus diz no seu auge da dor: Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Quando eu soube que a minha palavra, a minha meditação ia ser nessa frase, eu pensei: que forte o abandono de Deus. Passarmos uma eternidade longe da presença do Senhor, sermos abandonados por Ele, essa é a verdadeira morte que um ser humano pode ter. Mas aí eu lembrei que Jesus, ele é verdadeiro Deus e Ele é verdadeiro homem. Jesus, a sua divindade e a sua humanidade é inseparável. Isso é o sacerdócio perpétuo dele. Disso depende a nossa salvação. Então, por que será que Jesus disse: Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Jesus falou isso porque ele estava no momento de dor, no momento de sofrimento. Como o salmista, lá no Salmo 22, que começa justamente com essa frase: Deus, meu Deus, por que me abandonaste? O salmista ainda vai além, ele diz: Deus, por que se afastaste de mim? Por que estás tão longe da minha salvação? Por que estás tão longe da minha angústia? Nós, como passamos por momentos difíceis, também pensamos assim. Pensamos que Deus está longe, que Deus nos abandonou, que Deus não responde às nossas orações. Jesus, Ele, apesar de ser Deus e ser homem, na humanidade dele, ele sentiu tudo o que nós sentimos. Ele só não pecou. Ele sentiu fome, ele sentiu sede, ele chorou quando Lázaro morreu. Ele sentiu medo quando disse: Pai, afasta de mim este cálice. Neste momento de angústia e de dor, ele diz: Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Por quê? Porque nesse momento ele está sofrendo, não só a dor física, mas a dor do abandono, a dor que ele foi desprezado, ele foi cuspido, ele foi chicoteado. Mas Deus também tinha certeza, Jesus também tinha certeza que Deus estava no domínio de tudo, Deus estava no controle de tudo, porque mais à frente ele vai dizer: Pai, eu entrego o meu espírito. Ele sabia disso e nós precisamos aprender com o Senhor, que mesmo que estamos passando por momentos difíceis, mesmo que passemos por momentos de angústia, estejamos no fundo do poço, Deus está no controle. Lá em Deuteronômio 31:8 diz:
Ele irá com você, Ele te guiará e Ele jamais te abandonará. Lá em Hebreus 13:5 diz: eu nunca te deixarei e nunca te abandonarei. Então precisamos aprender com Jesus. Precisamos saber que mesmo que a dor seja grande, mesmo que a dor seja difícil, venceremos com Ele, pois Ele venceu a morte. Ele ressuscitou. Ele morreu para nos salvar e ressuscitou. E nós venceremos com Ele, por mais difícil que seja. Irmãos, amigos, prestem atenção. Nós podemos passar, podemos não ter esperança, podemos não ver a luz do túnel, mas temos que ter a certeza que Deus estará lá junto conosco até o fim dos tempos. E que Deus nos abençoe. Suave, Jesus tá chamando, chama por ti e por mim. Eis que ele a porta espera velando, vela por ti e por mim. Vem já, vem já. Suave, Jesus tá chamando, chama, ó, vem, pecador. Pois que esperamos Jesus convidando, convida-te a mim. Oh, não desprezes mercê que está dando, sim, dando a ti, dando a mim. Vem já, vem já, alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus tá chamando, chama, ó, vem, pecador. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez em grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E, saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: Verdadeiramente, este era Filho de Deus. E estavam ali muitas mulheres observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galileia para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu.
A quinta palavra de Jesus na cruz: tenho sede. Quando Jesus fala da sua sede, ele mostra a realidade humana do sofrimento. Depois de umas 6 horas na cruz, ele admite uma agonia, dizendo: tenho sede. Ao longo da sua vida, como na sua morte, Jesus olhou para as necessidades dos outros. Deus é amor. E assim Jesus manifestou o amor em carne, mostrando sua sincera preocupação com os outros. Muitas vezes, ele ignorou as suas necessidades físicas, passava noites sem dormir e dias sem comer. Não foi diferente durante a crucificação. Jesus procurou diligentemente fazer o bem ao entregar sua mãe, fazer o bem àquele ladrão arrependido e até aqueles soldados que executaram a sentença de morte quando o pregaram na cruz. No meio das suas palavras de amor para com os outros, aparece uma expressão de Jesus que admite seu próprio sofrimento. Somente depois das suas responsabilidades para com os outros, Jesus comentou da sua condição. Tenho sede. Também para nós, Jesus vive a dizer: tenho sede. Tenho sede de homens e mulheres adultas e mulheres jovens que caminhem comigo, que não tenham medo de correr riscos, que não se apeguem a títulos, a cargos e aos bens transitórios deste mundo, que estejam dispostos a levar a boa nova a todas as criaturas. Tenho sede de justiça e de trabalho para todos, pois afinal meu Pai não criou o mundo só para alguns, mas indistintivamente para todos. Tenho sede de pessoas que não aceitam o erro, porque é muito difícil combatê-lo. Tenho sede de ver a humanidade inteira totalmente feliz. Tenho sede dessas palavras quando observamos o perfeito exemplo do próprio Jesus. Ele poderia ter passado horas gritando, reclamando sobre a dor imposta naquela punição cruel. Mas Jesus não deixou a dor e o sofrimento tomar o controle dele. Até nesse aspecto de seu exemplo, achamos uma mensagem valiosa. Todos nós sofremos dores físicas ou emocionais. Não é errado admitir a dor, mas a dor não justifica comportamento errado de maltratar os outros. Não devemos deixar a dor e o sofrimento dominarem as nossas vidas ou controlarem o nosso comportamento. Mas não há virtude em negar a realidade da dor. Se vocês saciarem a minha sede, então a minha redenção pela cruz estará plenamente realizada. Deus tenha misericórdia de nós.
Caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha. E rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Achavam-se ali sentadas em frente da sepultura Maria Madalena e a outra Maria. Meditação sobre a sexta palavra da cruz, que se encontra no capítulo 19, versículo 30 do Evangelho de João, que diz: havendo provado o vinagre, Jesus disse: está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Estamos nos aproximando do fim da agonia de Jesus Cristo na cruz do Calvário, agonia que teve início no Getsêmani, no jardim onde frequentemente Jesus se encontrava com seus discípulos. Ali, em certo momento, chegou o destacamento dos soldados para prendê-lo, e Pedro, na tentativa de impedir, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote. A sua atitude foi repreendida por Jesus, que ele disse: põe a tua espada na bainha, por acaso não beberei do cálice que o Pai me deu? Que cálice era esse a que Jesus se referia? Era o cálice do plano de Deus para a salvação da humanidade, que deveria ser cumprido de forma completa e definitiva. E qual a razão disso? Ainda no jardim do Éden, o homem desobedeceu a Deus a dar ouvido às tentativas de Satanás de que poderia ser como Deus, abrindo assim as portas para que o pecado entrasse no mundo que Deus criou. E para que a paz entre Deus e a humanidade pudesse ser restabelecida, seria necessário o pagamento de um alto preço, impossível de ser pago pelo homem. O preço era o derramamento de sangue, sem o qual não há remissão de pecados, desde que fosse o sangue de alguém puro e sem pecado. E como está escrito que não há um justo, nenhum sequer, apenas o Filho de Deus seria capaz de pagar. Porém, era necessário passar pela morte, e morte de cruz. Há três situações que dão significado para a agonia que angustiava o coração de Jesus naquele momento. Aflição. Jesus sabia que a hora de sua morte se aproximava, e mesmo ciente de que sofreria uma sequência de ataques, mesmo ciente de que sofreria muito antes da sua morte, ele decidiu obedecer à vontade do Pai até o fim. A segunda é a dor. Jesus sabia que o preço era muito alto e a dor que isso lhe causaria seria insuportável. Além da dor física e da dor da traição e do abandono dos seus discípulos, à exceção de João, ele sofreria a dor de se sentir desamparado pelo Pai. A sua obediência o levou a assumir o pecado do mundo e isso o distanciou da presença de Deus. Essa é a consequência do pecado. E em terceiro, a expiação, que significa sofrimento pelo qual se repara uma culpa. Mas Jesus não tinha culpa nenhuma a ser reparada. O próprio Pilatos reconheceu isso. No entanto, Jesus se colocou em nosso lugar para sofrer o castigo que nos traria paz. A sua morte significa a vitória do perdão sobre o pecado. A sua morte nos trouxe verdadeira vida. A sua morte nos trouxe verdadeira liberdade. E ao final de sua agonia, o brado teletestai, ou está consumado, soou como uma prestação de contas ao Pai pela conclusão definitiva, suficiente e perfeita da sua missão, que restabelece a aliança de Deus com o homem. Seu sofrimento e sua morte foram a consequência de sua entrega sem restrições ao plano de Deus para a salvação da humanidade, o ápice da sua criação, a qual o Pai ama incondicionalmente.
Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta de Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta de Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus e, dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, quando vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos. E será o último embuste pior que o primeiro. Disse-lhes Pilatos: aí tendes uma escolta. Ide e guardai o sepulcro como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Até agora, nós temos visto a altura, a profundidade, a largura do amor de Deus por nós, manifestado através de Jesus. Estamos neste ofício de trevas, refletindo nas 7 palavras de Jesus na cruz. Então, até agora vimos a primeira delas, em que ele intercedeu pelos seus algozes. Na segunda, salvou um ladrão arrependido. Na terceira, ele cuidou dos que ficariam tristes com a sua morte, no caso, a mãe e o discípulo amado. Na quarta, ele preferiu ser abandonado pelo Pai do céu a abandonar os seus filhos ao inferno. Na quinta, ele certificou-se de que tinha cumprido toda a lei, inclusive as profecias messiânicas nos Salmos. Na sexta, ele declarou a total quitação da nossa dívida, do nosso pecado. E então, amados, é chegada a hora mais solene, a palavra última de Jesus, a 7ª palavra, que é uma palavra de prestação de contas, em que ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo dito isso, ele expirou. Isso está em Lucas 23, 46. Amados, Jesus, declarando isso, declarou ter feito o melhor que tinha que fazer. E não somente declarou o que tinha feito de melhor, mas declarou que estava entregando o melhor, que era Ele mesmo. Isso daí nos traz uma lição de vida muito profunda. É que precisamos ter a consciência de que temos de prestar contas. E quando sabemos disso, nós cuidamos mais do que vemos, do que fazemos da nossa vida. Então, precisamos fazer melhor e ser melhor, para entregar o melhor, assim como Jesus fez. Portanto,
a mensagem dessa sétima palavra, que é de prestação de contas, é que vivamos nesse espírito, que andemos nesse propósito, para que o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz, não seja juízo sobre nós, mas que seja sentença de salvação por sua misericórdia. Que o amor de Deus nos una, a paz de Deus nos envolva, a alegria de Deus nos inspire, a coragem de Deus nos sustente, e que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, repousem sobre cada um de nós e sobre nós permaneçam agora e eternamente. Amém.